Olá, pessoal. Professora Bruna, de redação do curso CEP Dom Bosco. Estamos aqui para comentar a prova da segunda fase da Federal. Então, eu estou aqui com parte da equipe de redação, professor Alexandre, professora Neuza. Então, nós fizemos uma análise das 3 questões de redação que a gente quer compartilhar com vocês. Então, primeiro, falar do geral da prova, lembrando que essa é uma prova interessante, porque não é só uma prova de redação, é uma prova, como tem aqui na capa do caderno de provas, é uma prova de compreensão e produção textual. E aí a gente percebeu, a gente analisou, já tínhamos essa consciência, mas a Federal confirmou isso mais uma vez, que é necessário compreender os textos da proposta para depois a gente montar a nossa redação, né? E aí outra coisa que a gente analisou foi com relação aos gêneros textuais que foram solicitados. Nós tínhamos aí uma segurança muito grande de que cairia um resumo e de que cairia um texto de opinião. 2 gêneros aí que oscilam, né, que contrastam bastante, porque em um a gente opina, a gente contribui com a discussão, a gente traz a argumentação do nosso repertório, e no outro somos neutros, temos de perceber os limites aí da prova. Geralmente, e aconteceu esse ano, o texto a ser resumido é um texto também de opinião. Perceber que a gente dessa vez não pode contribuir, tem que entender, compreender exatamente o que está sendo defendido pelo autor, até uma contextualização, uma situação que a gente deve perceber, como veio esse ano. Então, digamos que aí 2/3 da prova a gente já previa, né, pelo histórico da Federal, apesar dela não colocar nada em edital, no sentido de quais serão os tipos textuais cobrados, inclusive o número de linhas, que foi aí a nossa surpresa, né? Então, em 2017, no ano passado, a prova da Federal anunciou uma mudança de 5 questões para 3 questões, não sabíamos o que esperar, e eles colocaram 3 questões com o mesmo número de linhas, de 12 a 15. Nos baseamos aí nesse padrão, e a Federal veio, então, com uma surpresa, algo que a gente não tinha certeza, não esperava, uma redução no número de linhas. Então, a maior questão trouxe de 10 a 12. Mas percebemos que a Federal não exigiu mais do que a gente poderia fazer. Então, textos curtos com propostas também que garantiriam esse número de linhas, né? Tanto no resumo, temos aí 10, 12 linhas para resumir, mas o texto a ser resumido também é um texto menor, né? A progressão da narrativa também, se a gente tivesse mais de 10 linhas para completar o texto, a gente já também não teria mais o que colocar, né? Então, a ideia é de que a Federal ela é justa, pelo menos no sentido das propostas, né? O que vocês acharam, pessoal? Exatamente. Cada ano é uma situação diferente, a Federal ela busca isso, né? Apresentar dificuldades diferentes. Esse ano reduziu o número de linhas, então a ideia seria você sintetizar um pouquinho mais os textos. No texto argumentativo, eles apresentaram também um comando diferenciado, um comando bem detalhado, como a gente vai ver lá na questão 3 daqui a pouquinho. Então, seria o caso de você fazer uma ótima leitura dos textos, interpretar bem o enunciado, tudo aquilo que a professora Bruna veio trazendo para vocês nas aulas e enfrentar esse desafio da Federal, que é realmente apresentar o texto no número de linhas que eles estipulam. Parece difícil, dificultoso, mas dá certo. Tenho certeza que vocês chegaram lá. É uma redução extremamente coerente, né, com o que os enunciados ali, com o que os comandos estavam pedindo, né? Algo que é totalmente possível, né, naquele número de linhas. Exatamente. A Federal ela não determina nada, então a gente não pode dizer que ela fugiu de um padrão, porque ela acho que ela tem essa característica até de surpreender a gente, né? Então, daí, só terminando o panorama geral, ficou aí como os 2 extremos, que a gente já previa, resumo e opinião, e uma terceira proposta que, de repente, vai seguir para os outros anos a ideia de que essa terceira proposta oscila. Como no ano passado veio um texto informativo, que ficou entre, né, resumir e opinar, a partir de dados de um infográfico, de uma notícia, contrastando uma situação social. Esse ano, essa terceira proposta
ela veio como uma narrativa, e também não só uma narrativa, mas uma continuidade. Sim, algo que aí, interessante, né? Sim, se a gente avaliar o curso que nós fizemos aí, o Super 2 semanas, a primeira semana a gente trabalhou com possibilidades, mas com maior probabilidade. E aí a gente viu o resumo, a gente viu o texto de opinião, a gente viu o resumo, e a segunda semana a gente trouxe possibilidades mais remotas pela incidência no histórico da Federal. Então a gente trabalhou continuidade e trabalhou narrativa, mas não imaginando aí que cairia na mesma proposta, mas preparando para qualquer possibilidade. Então acho que é isso que a gente tem que entender. Como a gente não tem como prever, né, nem tema, nem tipo, nem comando, a gente tentou trabalhar todo tipo de possibilidade e se preparar aí para leitura desses comandos, para interpretar o texto, para projetar o que a gente faria na nossa redação. Né? Infelizmente não fugiu muito daquilo que a gente trabalhou, né, que a Bruna trabalhou em sala de aula, que a gente reforçou na assistência, né? Exatamente. O material que a gente preparou foi bem interessante nesse sentido, de testar, de praticar várias habilidades, né? E se deparar com situações diferentes. Foi o que a gente veio conversando aí desde o início do curso, não só do Super 2, mas nas aulas anteriores, né? O que foi legal também é que não só foi bem trabalhada a questão de narrativa, que é um texto diferente ali dos que apareceram, como também foi enfatizada essa questão de continuidade, né? Então, para o aluno perceber essa sequência do texto, a progressão textual, eu entendo que foi bem interessante. E a volta da narrativa para a prova da Federal, que eu acho que é um aspecto bem interessante, bem importante para os próximos cenários dos próximos vestibulares. Então, até a análise que nós fizemos das últimas provas, de como a Federal nos últimos anos pediu determinados gêneros, foi interessante para a gente perceber que se a gente se basear só no que é mais recente, a gente não se prepara para a prova. Né? Então, se a gente viu lá, já caiu narrativa faz tempo que caiu, mas caiu, então a gente vai estudar. Até a crônica, né, que nunca não foi cobrada, mas vamos nos preparar porque tem a possibilidade, precisamos entender as diferenças entre crônica, narrativa, enfim. Então, nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com vocês a avaliação, a análise de cada uma das propostas, né? De todas as 3 questões, tá bom? Valeu, galera!